Cara, eu não esperava nada diferente. Isso aí todo mundo concorda, né? Não dava para imaginar. Foi quase um pacto de não agressão. Os dois lados queriam o que aconteceu. Eu lamento por quem pagou ingresso, se deslocou de casa. Lamento pela grande audiência que a gente teve ontem em televisão, todo mundo assistindo o jogo. Foi um jogo de audiência e expectativa muito alta, né? Eu tenho uma mãe em casa que gosta mais de futebol do que de novela, mas ontem ela chegou a reclamar assim, caramba, para botar esse negócio aí, cara, levantou, foi dar uma passeada e olha que ela gosta de bola, gosta de futebol, curte ver tudo que aparece em televisão de futebol, mas ontem um jogo maltratou a audiência, cara. Mas no final das contas era o que os dois queriam. O Equador estava afim daquilo, o Brasil também, eles podiam ter resolvido num aperto de mão, Rizek. Então, ficou o quê? Ficou aqui no meio o seu ancelotômetro, né? Ficou no regular, dentro do esperado. O meu tá abaixo do regular um pouquinho. É? Assim, vai descendo. Vai. Tá bom vai. aí? Tá bom aí? Aí, fechou. Aí, tá bom. Esse é o ancelotômetro do Lino. Tá bom aí. Tá rigoroso hoje, hein? Você curtiu? Ó, dizer que curtir é pesado, né? Mas, cara, eu achei que foi dentro do esperado, cara. Dentro do esperado. O Brasil, que é uma peneira nas eliminatórias, levou 16 gols, né? Pra você ter uma ideia de quanto 16 gols é muito, nas eliminatórias inteiras, sob o comando do Tite, nas eliminatórias passadas, o Brasil levou 5 gols. 5. Já levamos 16. O Brasil vinha sendo vazado constantemente. Nos últimos 4 jogos, o Brasil levou gol. Enfrentamos um time, vamos vestir a sandália da humildade, que hoje está mais avançado que a gente. Celotômetro, né? Então, o meu seria bem no meio, assim, ó. O meu, ó, bem no meio. Enfrentamos um time, vem pra cá. Isso, aí. Tá bom aí. Enfrentamos um time que hoje tá mais forte que o nosso. Somou mais ponto, jogava em casa. E caramba, não tomamos gol do Equador, cara. Cara, mas é a realidade hoje do Brasil, cara. Então, e é ruim? Então, a realidade. Não levamos gol. Eu gostei da estreia do Alexandre. Não conhecia o jogador. O Alex Ribeiro, né? O Alexandre. Achei boa a estreia. Eu gostei do Vinícius Júnior ontem. Acho que foi um jogador que apareceu. Estevão fez uma ou outra jogada bonita. Assim, a minha maior preocupação, e como o treinador é italiano, acho que a dele também, era da defesa. Estava me assustando, como o Brasil estava vulnerável. Aí ontem, pelo menos, o time estava mais seguro. Daqui para frente, vamos ver se melhora. Foi dentro do que eu imaginava. Não achei nem bom nem ruim. Foi dentro daquilo que hoje é a realidade do Brasil, eu achei tudo ok. Você perguntou lá no começo se o Brasil se o Brasil poderia fazer o que França e Espanha fizeram ontem. Eu acho que sim, ele pode tomar 4 da Espanha, pode tomar 5 da França, tranquilamente, cara. Felipe Melo, boa tarde. Como é que está o ancelotômetro? Bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, amigos. Eu fico no regular. Eu fico no regular que eu consegui enxergar algumas coisas. Você vai manter ali ou você quer... Eu vou manter no regular, manter. Pô, tamo junto, então. Porque eu consigo enxergar algumas coisas nesse jogo da seleção de ontem ali. É muito pouco tempo, de fato é muito pouco tempo. E eu sou um cara que gosto muito de elogiar, sabe? Assim, críticas existem, nós temos que criticar de fato. Mas eu gosto muito de elogiar. E assim, por ser pouco tempo de trabalho, o Brasil, que era uma peneira, como você bem falou, o Brasil não tomou gol, e essa é a nossa realidade. Não tomou gol do Equador. Tá certo que eu também entendi que ontem o Equador, ele não estava com aquele poderio ofensivo que nós víamos em jogos anteriores, mas o Brasil se comportou bem defensivamente. Eu vi a dupla de zaga muito bem, gostei muito também da atuação do Alex, né? Que é o primeiro jogo com a seleção brasileira, é sempre muito complicado, então foi muito bem. Gostei muito do retorno do Casemiro. Nós vamos ver depois algumas jogadas do Casemiro entrando para dar aquela sustentação para os homens de defesa. Então, assim, ele fez o que eu acho que qualquer treinador faria. Vamos fechar a casinha primeiro, não vamos tomar gol. E para a parte ofensiva... Ainda mais um italiano, né? Exatamente. E a parte ofensiva, eu consigo enxergar algumas coisas, como, por exemplo, o Vinícius Júnior, não recebendo essa bola já na última linha, no último terço do campo, e pegando a bola um pouco mais para o centro do campo, sabe? Assim, com o Gerson infiltrando e fazendo um 2 com ele, o próprio Estevão caindo pelo meio. Então, acho que foi regular e me dá esperança para próximos jogos o Brasil melhorar. Tô parecido com o Felipe. Aliás, pensamos a mesma coisa, né?
Eu espero que o Alexandre Losetti não seja contaminado pela qualidade do jogo que ele comentou ontem. Porque ontem ele estava comentando Espanha e França, então eu vou pedir o ancelotômetro dele como se ele não tivesse visto o jogo de ontem da Liga das Nações, focando apenas no Brasil, Alexandre Losetti. Porque se for comparar com o que a gente viu, estamos danados. Como é que está o seu ancelotômetro para o jogo de ontem? Bem-vindo à seleção. Boa tarde, amigos. Prazer estar com vocês. Eu gostei do comportamento defensivo do Brasil, não gostei de nada do meio para frente, da parte criativa. Tem um ou outro aspecto, um ou outro detalhe, mas o meu ancelotômetro está exatamente assim. Acho injusto focar e centralizar na figura de um treinador que teve 3 sessões de treinamento e que trabalhava no Real Madrid até 2 dias antes de anunciar a primeira lista de convocados. E, Rizek, pode ser que em setembro eu me corrija. Até lá, eu vou permanecer com uma visão. Digo setembro porque é a próxima data FIFA, a próxima convocação, o próximo jogo do Ancelotti depois desse agora de terça. Para mim, essa seleção ainda é um Frankenstein. É uma mistura de certezas que independem de treinadores. Alisson, Marquinhos, Vinícius Júnior. Não importa quem vai ser o técnico da seleção brasileira, esses caras vão estar convocados. Eles estão entre os melhores das posições deles no mundo. Rafinha. É uma junção de jogadores que já passaram pelas mãos do treinador em outros clubes e, enfim, no futebol de clubes e nos quais ele confia. Casemiro, muito mais intensamente do que no Richarlison, porque foi num outro contexto, de menos sucesso, de menos dinheiro, enfim, menos conquistas. Mais jogadores que ele já comandou. Estevão é um jovem, o jovem mais talentoso que tem no futebol brasileiro, possivelmente, nessa faixa etária, de colocar para jogar. Bruno Guimarães é o meio-campista brasileiro que mais se ouve falar na Europa, em termos de sucesso no clube, de hierarquia no clube. Ele se transformou num dos protagonistas do Newcastle. Então, essa seleção... Na seleção devendo um pouquinho, Bruno Guimarães. Eu acho que ele tem uma dificuldade de variar ritmo. Para mim, ele é muitas vezes um jogador que precisava cadenciar um pouco mais. Mas eu acho, essa é a sensação que eu tenho, que o Carleto chegou lá, juntou um monte de retalhos para formar o primeiro time dele, porque ele chegou em cima da hora, cara. Então a esperança que eu tenho é de ver daqui para frente, depois dessa primeira amostragem, que ele olhe e fale assim, eu preciso de um centroavante diferente. Preciso de um centroavante que faça isso, isso e isso. Para que ele possa render mais, para eu potencializar ele, eu preciso de meio-campistas assim, lateral. E ele vá montando menos de acordo com nomes e mais de acordo com características que se complementem para formar um bom time, que é o que eu acho que a França tem, que a Espanha tem. Enfim, aí a gente vai chegar nesse debate mais para frente. Então, sem querer centralizar na figura dele, até porque os jogadores que estão no telão, para mim, todos foram mal ontem. Eu não gostei da atuação individual de nenhum dos 3. Nem do Vini? Nem do Vinícius. Vamos depois fazer um ancelotômetro para esses jogadores. Eu vou dizer que o Lino tem um ponto aqui, se ele quiser nos debater, e seria irrefutável. Se o Lino me perguntasse assim, aliás, eu vou fazer alegria agora do treinador brasileiro. Se o Lino me perguntasse assim, se fosse o Dorival Júnior comandando o Brasil contra o Equador naquele 0-0, vocês teriam essa análise mais doce? Não, não teríamos. E por que vocês estão tendo com o Ancelotti? Porque é o Ancelotti. Acho que é natural. Mas é o primeiro jogo. O primeiro jogo também. É o começo. Eu tenho as dúvidas que se daqui a 10 jogos não tiver da mesma maneira, se a gente vai aqui. E também por ser o primeiro jogo, claro. Mas acho natural que haja uma paciência com quem já, mais do que demonstrou a sua competência no futebol mundial, né? Então acho que é natural também que a gente tenha uma paciência um pouco maior. Mas quem gostou do jogo de ontem não está no planeta Terra, né? Não entende de futebol. Gostar cara. Já é um certo exagero. É outra história. Então, a minha avaliação... inclusive da parte do jogador. Como espetáculo ontem foi lamentável a gente ver. O público, coitado, prostrado no estádio, todo mundo olhando o jogo. As pessoas em casa, né? Que a sorte que era cedo, que o jogo foi um pouco mais cedo. Como espetáculo foi lamentável. Eu não sei se Espanha e França, jogando com 30 graus em Guayaquil, com uma arbitragem daquela e um gramado daquele, jogariam aquilo tudo. Talvez não fosse 5-4. É difícil, mas seria melhor. Onde Você foi? vê que o Ancelotti comentou gramado. Calor pra burro, umidade, ele viagem, comentou gramado, aquilo cara. tudo ali é difícil. E a seleção brasileira não tem aceleração no centro do campo. Qualquer marcador de meia pataca, não é o seu caso, você sempre marcou com muita utilização de espaço, você sempre soube a hora de fazer o confronto ou não, Felipe, mas em todo momento que você enfrentou o jogador rápido, o que você faz?
joga o cara pro canto. Exatamente. Joga o cara pro Pra corredor, lateral. tira o cara do centro do campo, vai jogando ele e tal. Qualquer marcador sabe disso. Ontem a seleção brasileira tinha velocidade só pelo lado. O Bruno Guimarães não vai acelerar, o Gerson não vai acelerar, não são jogadores para isso. A seleção brasileira tinha só corredor. Aí você não tem como, cara. Olha o que o Almada fez ontem, a acelerada que ele dá por dentro. O próprio gol da Argentina é isso. O Almada, ele dá uma acelerada, tem o Julián Álvares que faz uma movimentação perfeita, ele acha o passe. E é nisso que eu comecei a falar sobre o que pode potencializar o Vinícius Júnior na seleção. A gente precisa de um centrocampista box-to-box, que seria, de repente, o Andrei, que entrou no segundo tempo, e é um cara que tem feito gols onde joga, é um cara que... né? Então, assim, precisa o Brasil de pelo menos um cara que seja box-to-box, aquele cara que vai dar consistência no setor defensivo, mas é o cara que vai arrastar também, o cara que vai infiltrar, que vai chegar no ataque como uma surpresa, que é basicamente, sem querer comparar, óbvio, o Bellingham no Real Madrid. O Bellingham é um box-to-box, cara. O Bellingham, às vezes, você tá vendo o Bellingham dar carrinho, marcar aqui atrás e arrastar e fazer gol. Então, assim, eu preciso para potencializar um Vinícius Júnior da vida, que não vai ficar nesse último terço, que eu já gostei, tampouco gostei da atuação dele como um todo, mas eu vi algumas situações que me lembraram o Vinícius Júnior do Real Madrid. Jogada que ele fez de fazer 1-2, pegar a bola mais no centro do campo, fazer 1-2 e entrar em profundidade. Então, assim, eu acho que o Brasil hoje precisa, de fato, ou melhor, ou já tem, ou o Ancelotti realmente tem que descobrir e fazer com que eles façam essa função de box-to-box. Ele precisa ser criativo, né? Porque a sensação que eu tenho é que há alguns anos, 5 a 10 anos atrás, quando a gente começou a ver esses meio-campistas em seleções europeias, times europeus, a gente começou a tentar criar os nossos. E eles, de fato, ganharam físico, ganharam corpo para fazer essa função de ir até uma área ou outra, e a gente nem precisa ir até a Europa, até buscar um Bruno Guimarães. A gente vê nos times brasileiros muitos meio-campistas fazendo isso. Brasileiros, sul-americanos. A questão, para mim, é que a gente criou motorzinhos e perdeu um pouquinho da capacidade criativa, de organizar, de, sabe, entender a hora que eu preciso pausar, entender a hora que eu preciso acelerar. Eu concordo com isso. Eu não digo, não estou falando de velocidade. Mas no jogo de ontem... Estou falando de criação, entender qual é o melhor momento de se fazer cada ação no campo. Eu acho que nossos meio-campistas perderam um pouquinho essa coisa mais pura de talento. Eles fisicamente até estão dando conta. Então, mas nós temos. Temos. Eu acho que o Ancelotti, assim, quando eu vejo o Estevão cair um pouco mais pelo meio, sabe, o Ancelotti sabe que o Estevão, ele já deu entrevista, o staff do atleta falando que ele foi pro Chelsea, resolveu ir pro Chelsea porque o Chelsea, exatamente, eu vejo como um 10. Então, um cara que é pelo centro-campo. O Neymar daqui a pouco vai estar bem fisicamente. Se você pega o Real Madrid do Ancelotti na final contra o Borussia, da Champions League, ele não jogou com um atacante que seja referência. Você tinha Rodrigo, você tinha Vinícius Júnior, ele não jogou com o Mbappé, o Mbappé não jogou, né? O Mbappé chegou depois. O Bellingham chegando, não tinha uma referência. Ontem, ele jogou com o Richarlison de referência, que não fez um jogo também à altura que se esperava, mas foi um todo assim. Então, o que eu penso em relativo à seleção brasileira? Que a vinda de fato, ou a achada desse número 10, que seria, no caso, o Neymar, para ficar flutuando. A volta do Rafinha para a seleção brasileira, que esse é titular, para mim, indiscutível, que é um cara que é decisivo, é rápido, ajuda na marcação. Isso vai fazer com que o Brasil tenha muito mais, assim, poderio ofensivo. Quem do time de ontem, por exemplo? Eu tiro o Estevão. Eu acho que o Rafinha é o titular da posição. Então, peraí, vamos botar o campinho inicial de ontem. Como o Brasil jogou? O Brasil jogou com Casemiro, que eu acho que Casemiro e André são dois caras, assim, o André não foi convocado para a seleção, mas eu acho o André muito bom jogador, um cara que joga a Premier League também e que é mais jovem. Casemiro é um cara que eu sou fã. Essa foi a escalação inicial. Você pega Bruno Guimarães e Gerson. Você traz um pouquinho Bruno Guimarães ou Gerson um pouquinho para trás para colocar o Neymar ali. Tira um dos dois. Ou um 10. Tem que tirar um dos dois. Porque o Casemiro não vai sair do time. O Casemiro é um homem de confiança e, de fato, o Casemiro é muito importante para essa seleção, sobretudo no sentido de tático da seleção brasileira. Agora, você precisa de um 10. Não tem como. Ou o próprio Richarlison, que hoje é uma referência, que jogou como referência. Se ele vai tirar essa referência aí, você pode ficar com um quarteto lá na frente. Você tem o Rodrigo também. Então, assim, vai ter que tirar um centrocampista. Para o jogo contra o Paraguai, que a gente não tem o Rodrigo, tá claro que o Rafinha vai jogar.
Ele pode jogar no lugar do Estevão, seria... Bota lá o campinho de novo. Ele pode jogar no lugar do Estevão, seria a mudança mais simples. Tira um jogador que atua pela direita, coloca o Rafinha por ali. E uma outra possibilidade, que eu acho improvável, mas apenas estou demonstrando que há uma outra possibilidade, é ele atuar sem centroavante, colocar o Estevão mais centralizado, o Rafinha ali e atuar sem centroavante. Eu acho que é pouco provável, porque ele elogiou o Matheus Cunha, que entrou no lugar do Richarlison, então eu estou projetando que contra o Paraguai jogue o Matheus Cunha no lugar do Richarlison, possivelmente, e o Rafinha no lugar do Estevão. Agora teremos tempo. Ontem entrou o Andreas Pereira também no time. Vou até mostrar essa escalação inicial e eu vou mostrar as alterações que ele fez durante o jogo. E ele justificou que as fez porque ele precisava de mais saúde, para colocar mais saúde no time. Não sei se é o que ele pensa de verdade, mas foi o que ele falou. Então bota na tela agora as alterações do Brasil. O Matheus Cunha entrou aos 18 do segundo tempo e foi elogiado por ele, no lugar do Richarlison. O Estevão saiu e entrou o Martinelli. Pela direita, né? Não, ele joga sempre pela esquerda no time dele, onde atuou o Vinícius Júnior. Colocou o Andrei Santos no lugar do Gerson. Será que ele vai mexer no Gerson? Que era o box que eu te falei, o cara que estava chegando, o Andrei. Mas essa me pareceu de fato uma por energia. As duas primeiras, dois jogadores que estavam mal no jogo tinham que sair. E colocou o Andreas aos 46. Não deu pra fazer Bruno nada, sentiu, óbvio, né? Assim, eu acho que a questão do Rafinha, pensando no segundo jogo, e do Matheus, se você olhar Matheus Cunha e Richarlison hoje, a temporada do Matheus é infinitamente superior à do Richarlison. Infinita. O Richarlison jogou pouco, teve problemas de várias origens, demorou a voltar, ainda está muito longe do seu ritmo, foi muito mal ontem, a gente sabe que ele joga muito melhor do que o que ele fez ontem. Mas são características completamente diferentes também. O Matheus Cunha nem como centroavante jogou na temporada. Muitas vezes ele jogou junto com um camisa 9, ele sendo o cara que flutuava por trás. Aliás, a dupla de ataque campeã olímpica do Brasil no Japão era Matheus Cunha e Richarlison. Eles jogavam juntos como dupla, com o Jardine sendo treinador. Então, são jogadores bem diferentes que podem também atuar juntos. O Rafinha, a gente está falando do melhor jogador brasileiro da temporada. Então, é óbvio que ele vai entrar. E ontem tinha um movimento que trazia também o Estevão para dentro, quando o Wanderson espetava como lateral direito lá na ponta e o Estevão vinha para dentro. Mas isso aconteceu muito pouco, porque as posses do Brasil eram curtas na maior parte do tempo. Então, para que o Brasil pudesse construir a sua fase ofensiva, precisava de um pouco mais de tempo. É isso que eu falo. O time perdia muito rápido a bola, então muito poucas vezes a gente viu essa movimentação que nitidamente era treinado. O Estevão vinha para dentro, se aproximava do Richarlison, Wanderson aberto de um lado, Vinícius Júnior aberto do outro. Depende do que ele vai querer fazer também, como atacar, porque me pareceu claro pela entrevista do Ancelotti que ele quer jogar em casa com bom gramado, com torcida a favor e mudar a cara do jogo que fez ontem. Ele quer um jogo de mais imposição e mais ofensivo da seleção. Inclusive, ele falou textualmente que o jogo na Neoquímica Arena seria diferente do que vimos em Iguaquil. Ele falou isso. Então, tudo vai passar também, né, por essa questão do Brasil ter um comportamento diferente para poder permitir que o ataque se construa mais naturalmente. E aí o Rafinha, assim, ele não vai entrar no lugar do Vinícius. Eu acho que o Estevão é o favorito a sair. Mas é isso, o Matheus Cunha, o Neymar... Deixa o Celote quieto aqui, diretor. O próprio Rafinha... Deixa ele por enquanto quieto aqui no regular, aqui. Depois a gente, se precisar, a gente mexe. Bom lá, ele tava... Eles podem entrar no lugar do Richarlison. Sim. Eles podem entrar, esses três atletas que nós estamos aqui, eles podem entrar no lugar do Richarlison, tirando essa referência, porque o Matheus Cunha, por mais que ele jogue de 9, ele sai muito da área. É um cara que tira totalmente a referência e vai flutuar. Então, se você pega... O que eu acho que essa seleção precisa é de um cara para flutuar. Se você tem um Casemiro, que a linha defensiva ontem foi muito bem. Então você pega a linha de 4 mais Casemiro. Então tá bom, estamos formados, estamos bem formados defensivamente. Agora vamos pegar para atacar. O Casemiro vai precisar de um volante ou então de um meia, que seja um cara que de repente chegue um pouco mais para o ajudar, certo? Quando ele roubar essa bola, ele dá esse primeiro passe em vertical para esse atleta. E na frente a gente precisa de um cara para flutuar. Mas contra o Paraguai, esse flutuar contra um adversário que não vai se mover, que vai ficar que você vai ter que jogar na frente da área dele. Por isso, o flutuar é se movimentar. Porque a partir do momento... Não vai ter espaço. Ele sai daqui porque ele vai se movimentar. Ele vai sair do espaço onde eles estão todo mundo fazendo um ferrolho e vai vir pegar na bola e vai criar superioridade em alguma parte do campo. Enquanto isso, vão estar os atacantes, que é o Vinícius Júnior
o Rafinha fazendo movimentação, fazendo facão. Agora, quanto mais quando você pega um time que é muito defensivo, aí as laterais, tem que voar. Aí as laterais têm que voar. A gente vai ver um Brasil que se enfrentar de fato um Paraguai muito defensivo, não tem as dúvidas de que você vai ver os nossos laterais muito mais em apoio do que a gente viu ontem. Mas a gente precisa de um cara para estar flutuando, porque esse cara flutuando vai potencializar os nossos pontas. Como, por exemplo, o próprio Vinícius Júnior e o próprio Rafinha. Isso quando eles não estiverem caindo pelo meio do campo. Embora, Felipe, trouxe essa informação ontem, né? O Ancelotti tem pensado muito na possibilidade, agora visando para a Copa, no time que ele vai montar daqui a um ano, de formar uma linha de defesa com 4 defensores mesmo, que seriam o Militão, porque assim, o Ancelotti ele estudou os 4 últimos jogos do Brasil, antes de ontem, e notou, na opinião dele, eu acho que ele tem razão, que os laterais, sobretudo na partida contra a Argentina, causaram um desequilíbrio defensivo muito grande na seleção. Não é normal a seleção brasileira levar 16 gols nas eliminatórias, é um dado realmente alarmante. E ele entende que talvez seja necessário, né, fazer uma linha, como ele já fez muitas vezes ao longo da carreira dele, com 4 defensores clássicos. Militão na direita, homem de confiança dele, e que jogou inclusive de lateral direito a última Copa do Mundo, quando o Danilo sai do time. Marquinhos, Gabriel Magalhães, 2 jogadores incontestáveis na cabeça dele e de todo mundo. E a esquerda hoje é o Alexandre. Então seria uma linha de defesa mais italiana que propriamente brasileira. Mas para a Copa ainda tem um tempo. Eu quero falar do jogo de ontem. Ele podia ter feito com o Danilo isso ontem. Ontem eu até achei que ele faria. Fui surpreendido pela escalação do Wanderson, ponto para os repórteres que projetaram o Wanderson no time titular. E acho que não jogou bem o Wanderson, na minha opinião. Defensivamente ele foi melhor do que ofensivamente. Exatamente. No primeiro tempo ele sofreu porque estava virando um 2 contra 1 ali em cima dele, o Estevão de pouca colaboração, depois acho que Carleto acertou um pouquinho ali, trazendo uma cobertura melhor do Casemiro, que muitas vezes entrava na linha de zagueiro, quando a jogada chegava no fundo. O Bruno baixou também mais, o Bruno Guimarães. Então acho que isso se acertou durante o jogo, mas o Wanderson ofensivamente, e ele tinha um papel ofensivo, não aconteceu. Não aconteceu. Assim, eu já esperava um jogo de poucas chances, de um Brasil mais preocupado em não levar gol, em estancar essa sangria. E aí, nas poucas chances que tivemos, a gente também não foi muito feliz nas finalizações. Quero mostrar aquilo que, pelo menos eu considero a melhor jogada do Brasil na partida, que começa com uma inversão de jogo maravilhosa do Estevão para o Vinícius Júnior. Aí o Vinícius Júnior, peço que a gente rode, por favor. Aí o Vinícius Júnior vai fazer uma jogada individual pela esquerda, vai cruzar e o Richarlison fura a bola. Tá? Essa é a jogada, ó. Vai chegar no Estevão, o Estevão vai dar uma inversão de jogo brilhante para o Vinícius Júnior. Onde o Estevão recebeu a bola, né? Exatamente. Por dentro. Brilhante. Aí o Vini vai... Olha, jogada linda, cara. Jogada linda mesmo, assim, digna de Canal 100. Né? Vai levar para dentro e aí o Richarlison fura. Eu acho muito cruel avaliar o Richarlison por esse lance. Ah, não joga nada, furou a bola. Inclusive, num lance semelhante, ele fez um gol antológico na última Copa do Mundo, né? Um gol que é dos mais lindos da história da seleção brasileira. Você vê em outros tempos, o Vinícius Júnior jamais pegaria a bola ali. Ele estaria lá no último terço, lá com o pé em cima da linha. Já a diferença de postura com o próprio Ancelotti, que com certeza ele faz isso no Real Madrid. Então, assim, uma das melhores jogadas do Brasil, quando eu falo que eu consigo enxergar essas coisas, esses mínimos detalhes que me dá esperança para esse futuro próximo da seleção, são jogadas como essa. O Estevão por dentro, pegando a bola mais por dentro, lançando para o Vinícius Júnior, que está pegando a bola um pouco mais para cá para ter espaço para dar arrancada. Por isso que eu falo, o Vinícius Júnior, quando ele pega nessa bola, você imagina se tem um cara do lado dele para o ajudar. Porque o Richarlison saiu da referência, está na referência. Aqui, ó. Ele pega a bola e ele está sozinho. Você imagina se tem um 10 flutuando do lado dele. É aquele 1-2 que ele faz no Real Madrid toda hora. E mesmo assim, como ele é o melhor do mundo, é muito bom, ele conseguiu passar. O passe que sai da pressão é do Bruno Guimarães lá na origem, né? Na origem é ele que vai buscar a bola. Ele recebe do Marquinhos, quem alivia a pressão ali, sai da pressão. Exatamente. Que é outro movimento similar ao do Real Madrid. O Casemiro, muitas vezes no Real Madrid, embora seja o primeiro homem de meio campo, ele avançava para que os dois melhores meio-campistas nesse quesito de passe pudessem ajudar mais na saída de bola.
Kroos, Modric, Valverde, fosse quem estivesse jogando por ali. O Bruno fez esse movimento, né, de vir para trás do Casemiro, receber o passe do zagueiro e a partir dali construir. Não era uma pressão do Equador, né? Sim, o Equador estava posicionado na frente, mas não chegava a dar o bote, sufocar, diminuir espaço. Adiantou todo mundo no meio-campo do Equador para pressionar a saída de bola. Mas foi mal feita a pressão, né? Sim, e o Bruno conseguiu achar um passe para o Estevão que se moveu para dentro. Eu queria retomar o assunto sobre o Richarlison e fazer o nosso ancelotômetro sobre o centroavante que ele escolheu. Mostrei a furada, né? Acho cruel avaliar o jogador por um lance. E agora vamos avaliar o todo do Richarlison, né? Não foi um bom jogo dele, como aliás não é um bom momento que ele vive, né? Vamos rodar o Richarlison ontem. Acho que o que aconteceu ontem está dentro também do esperado, porque o Richarlison não vem numa grande fase. Ainda assim, o Ancelotti decidiu apostar nele. E o jogo não foi bom. Não foi bom. Será que ele vai ter mais uma partida? O Ancelotti vai dar mais jogo a ele? Porque, assim, tem alguns caminhos agora a seguir. Um deles é da continuidade. Não, eu confio nele, acho que ele é o cara, vou dar mais jogo para ele. O outro caminho é colocar um atleta que vem em melhor momento, que é o Matheus Cunha. O outro caminho é tentar jogar sem centroavante. Mas como é que vocês classificam, e a gente vai retomar aqui o nosso ancelotômetro, como é que você, Carlos Eduardo Lino, classifica a atuação do Pombo ontem? Eu acho que centroavante pode ser avaliado por uma única, por duas, por três jogadas, porque a função dele é completar o que todo mundo está fazendo dentro de campo. Se ele não foi capaz de fazer isso, a avaliação dele cai muito. E esse lance, não diria que determina, mas encaminha muito da avaliação dele ontem. Tudo que se espera num jogo apertado como esse é que você tenha uma grande oportunidade e que nessa oportunidade meu centroavante seja capaz de definir. Ele não foi, então a avaliação dele cai muito. Outro problema que eu vi, foi muito sério ontem, é que em especial na metade do primeiro tempo, da metade do primeiro tempo para frente... Então vou puxar o seu ancelotômetro para bem para baixo. Bem para baixo? No máximo? No extremo ruim? Não, no máximo não. Não dá para ser cruel. Como é que para? Para. Que isso, Barão? Aí? Esse é o seu ancelotômetro? Do Richarlison. Do Richarlison, sim. Perfeito. Da metade do primeiro tempo para frente, a bola estava batendo e voltando. A seleção não conseguia sair do fundo, não conseguia ter escape, ele não fazia pivô, ele não prendia, ele não conseguia vir, como o Felipe estava falando, no espaço para poder trabalhar, para tirar a seleção do fundo, para aliviar o sufoco da seleção. A pressão se deu muito porque o Brasil não tinha esse tipo de escape, ele não era capaz de fazer isso. Acho que como função ele ficou muito abaixo. E o seu ancelotômetro para o Pombo? Eu acho, pelo aquilo que eu esperava dele, achava que ele fosse chegar com bastante confiança por já conhecer o Ancelotti, ter trabalhado com o Ancelotti na Inglaterra, no Everton, de estar vindo de um título inédito para ele, um título super importante para o Tottenham também. Eu achei que ele pudesse fazer muito melhor do que fez. Então, assim, para mim não está lá para baixo, mas... se é o jogo de ontem, ele seria reprovado, sem dúvida. Eu vou dar uma nota 4,5, 5 para ele. Então tá bom aí, né? Tá bom aí. Tá bom aí? Isso. O seu também tá aí? Para mim é ali. Ó, eu quero demonstrar o seguinte. Mas só tem uma observação. Em relação à atuação dele, subscrevo o que disseram os amigos. Eu só acho que, para mim, você falou das opções, né? Uma é colocar quem está em melhor momento, que é o Matheus Cunha, a outra é jogar sem centroavante. Para mim, trocar o Richarlison pelo Matheus Cunha, pura e simplesmente, é jogar sem centroavante. Ok. Eu quero demonstrar o seguinte. Sei que não estou falando nenhuma novidade para quem acompanha a seleção brasileira. De 22 para cá, esse é um assunto recorrente. Aliás, até antes de 22, mas eu vou focar de 22 para cá. É um assunto recorrente. Tão recorrente que o Brasil colocou em campo 11 centroavantes desde a Copa de 22. Colocou em campo 11 centroavantes. O Endrick participou de 13 jogos, 3 gols, média de 28 minutos em campo. O Igor Jesus participou de 4 jogos, está faltando um Szinho ali, peço perdão. 1 gol, média de 77 minutos em campo. O Evanilson participou de 2 jogos, nenhum gol, média de 64 minutos. O Gabriel Jesus participou de 5 jogos, média 53 minutos, nenhum gol. O João Pedro participou de 3 jogos, média de 62 minutos, nenhum gol. O Matheus Cunha participou de 6 jogos, 1 gol, 41 minutos em campo de média. É a versão moderna do gol do Oscar, né? É o gol do 4-1. Tá. O Pedro, 2 jogos, média de 40 minutos, nenhum gol. O Richarlison ontem completou o 7º jogo dele, com média de 67 minutos em campo, nenhum gol.
O Rony não é centroavante, sabemos, mas quando ele foi convocado, ele atuava de centroavante e entrou nessa posição. Então o Rony tem 3 jogos, nenhum gol, 27 minutos. O Vitor Roque tem 1 jogo, nenhum gol, 25 minutos de média. E o Yuri Alberto tem 5 minutos em campo, nenhum gol. Notem que o comum dos centroavantes brasileiros, a maior parte deles é não ter feito gol pela seleção brasileira. E esse número eu acho muito revelador do momento. Quem testa 11 centroavantes, para mim não está testando nenhum, na verdade. A gente está na tentativa e erro. Coloca, tira, chama João Pedro, não deu certo, põe Hendrick, põe Evanilson. A gente está rodando até um centroavante tiver uma atuação milagrosa e ele continuar no time. Não sei qual será o plano do Ancelotti. Por isso assim, conhecendo a carreira dele, estou deixando bem aberto, porque no Real Madrid, quando ele perde o Benzema, entregam para ele o Roselu, ele decide jogar sem centroavante. O time ganhou a Champions. Já teve centroavantes brilhantes sob o comando dele. Então, como ele vai jogar? Eu não sei, mas essa possibilidade é plausível mesmo, dele entender que possa escalar o time sem centroavante, porque esse quadro, ele é muito revelador. 11 centroavantes testados é sinal de que a gente está na base da tentativa e erro. Mas eu acho que para essa escalação, o Richarlison não caiu bem. Porque é uma escalação que você precisa de alguém que seja criativo na parte baixa do campo. Então a criação vai começar muito mais abaixo. Ele tinha que sair e ele não é um cara que vai pegar a bola e vai fazer como, por exemplo, o próprio Benzema, que tem uma qualidade técnica absurda, de pegar, de girar, de dar um passe de esquerda ou de direita. O próprio Messi, quando às vezes joga de falso 9, ele fica ali flutuando, pega a bola, tem um passe. Então, assim, ele é um jogador que é muito mais para jogar perto da área. Então, assim, é uma defesa que eu faço para o Richarlison, porque, de fato, é difícil também para um atleta que está acostumado a jogar de uma maneira, acostumado a fazer isso, que tem... Qual que é o forte dele? É jogar para perto da área, que é atropelar, é atacar espaço, tentar pegar a bola, tem que pegar uma bola na parte baixa do campo para ele, de repente, ter que organizar, ter que criar ou puxar a marcação para os outros entrarem pelas costas. Então, achei assim também que a escalação para ele, esse tipo de escalação para ele, afetou um pouco. E, cara, falta um ano para a Copa, um ano pode acontecer muita coisa. Quem sabe o Hendrick se firma, evolui. Porque de atuação milagrosa, você está falando, daqui a pouco aparece o Hendrick já teve, né? Já teve, então, na estreia do Dorival. Então a sensação que a gente tinha era de que era investir no Hendrick, na evolução dele, e que essa evolução, né, traria o centroavante da seleção brasileira. Mas o próprio Carlo Ancelotti talvez não tenha dado o espaço que o Hendrick imaginava que teria. A vida também não deixou, porque no lugar onde ele estaria tem um dos gênios do futebol mundial atual, que é o Mbappé. Então é difícil, cara. Talvez insistir no Hendrick seja ainda uma boa ideia. O Matheus Cunha está mudando de time. Pode ser também que ele... Você sabe o que ele vai fazer no United? Exato. Né? O United não tem sido Cemitério um bom... de jogadores. Não tem sido um bom lugar mas é um time grande. para alavancar. Mas pode ser que na temporada... Na temporada seguinte assim, ele vire um monstro de centroavante. Eu não quero antecipar a pauta, mas como a gente está falando de centroavante, a seleção espanhola tinha uma dúvida ontem para o jogo, que era justamente o centroavante. Na Euro, o ataque titular tinha Nico Williams, Lamine Yamal nas pontas e o Morata era o centroavante titular. O Morata é um líder, é um dos capitães, é um dos mais velhos do grupo. Ele foi perdendo a posição depois da Euro para o Oyarzabal, que é um jogador de característica completamente diferente. O Morata é mais Richarlison, o Oyarzabal é mais Matheus Cunha, para fazer uma comparação crua, sem profundidade, sobre características. É o terceiro jogo do Morata no banco, que ele não sai do banco em sequência. Esse trio só voltou a jogar junto contra a Holanda em março, Nico, Yamal e Morata. Jogou um dos jogos. Ontem o Oyarzabal jogou como titular, foi um dos melhores em campo, deu 2 assistências, gerou uma série de espaços. Então parece que existe uma compreensão de que a característica dele se encaixa melhor com o que os outros 2 atacantes e o meio-campo da Espanha podem produzir. E isso é que eu acho que às vezes falta no Brasil. Não é procurar o nome. Esse cara está jogando muito. Esse cara... É entender como é que nós vamos fazer uma mesa em que as características do Rizek, do Lino, do Felipe e do Losetti se complementem para que seja um bom programa. Entendeu? Então, às vezes, é buscar mais pela função ou por aquilo que o jogador pode entregar do que, pega aquele que está jogando muito no Barcelona, aquele que está jogando muito no Real Madrid, esse que está jogando muito no Flamengo, junta todo mundo e vai dar um time. Nem sempre vai dar um time.
Então, eu acho que com isso, por isso que eu digo que eu acho que ainda é um Frankenstein esse time. E que eu acho que o Carleto vai agora começar a observar dentro do olhar que ele tem, da percepção que ele tem, que é muito aguçada, não à toa ele ganhou o tanto de títulos que ele ganhou, para formar um time. Que às vezes o nome surpreenda, que às vezes não tem um centroavante, que às vezes tem uma dupla de ataque com 2 pontas. O Tite chegou a ensaiar Brasil sem centroavante, mas usou num jogo contra o Japão, amistoso, que foi 1-0. Não foi uma grande atuação do Brasil, mas ele testou em um jogo pré-Copa do Mundo. E essa lista de artilheiros, o Brasil não está mal no ataque, em números. Só a Argentina marcou mais gols do que a gente. A gente está desequilibrado, levando muito gol. Mas se você for isolar só a produção ofensiva, o Brasil com 20 gols é o segundo melhor ataque das eliminatórias. E eu vou mostrar... Mas é pouco, né? 20 gols? É um torneio de poucos gols, né? Ok, sim. Mas eu queria falar só uma coisa. Fale. Porque é o seguinte, o Brasil, quantos treinadores trocou? Porque você pega uma Espanha Nas da vida... eliminatórias foi o terceiro. Não, tem terceiro treinador, não tem jeito. O treinador vai chegar e vai eu quero trazer um atacante, eu quero ver qual atacante vai se encaixar comigo. Caramba, agora, gente, três treinadores. Três treinadores, é muita coisa, gente. É uma falta, assim... E o quarto do ciclo. Onde está o planejamento? E a gente espera que, de fato, agora o Ancelotti seja um cara que, Verdade, né, cara. que complete um ciclo com a Três seleção brasileira. treinadores só nas eliminatórias. E isso é muito complicado. Agora, você pega uma Espanha que é todo ao contrário. Deram oportunidade para um treinador da base, que conhece o que é a seleção da Espanha, conhece todos os atletas. Que já dirigiu esses atletas, boa parte deles nas Olimpíadas. Aí o cara vai, sobe com toda a metodologia dele de trabalho, o que a Espanha tem. Então, assim, é totalmente diferente. O Brasil, infelizmente, muitos atletas passaram, mas também são 3 treinadores. Essa troca aí é complicada. Verdade, mas verdade, tem razão, Felipe. Essa lista, só queria terminar o assunto centroavantes, ela deixa claro, mais um elemento para vocês verem, como os centroavantes têm contribuído pouco para gol. O Rafinha é o artilheiro do Brasil nas eliminatórias com 5 gols. Aí vem o Rodrigo com 3, Neymar com 2, Luiz Henrique com 2 e a turma de 1 gol. Os centroavantes estão embolados ali junto com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, 2 zagueiros. Só o Igor Jesus e o Matheus Cunha conseguiram fazer gol nas eliminatórias, cada um. Então, assim, de fato, é inegável, são fatos. Os centroavantes brasileiros não têm contribuído para gol. E o Ancelotti ontem tinha 2 apostas que a gente dizia que tinham assinatura clara dele na escalação. O Alex na zaga. Muito bem. Muito bem. O Casemiro no meio campo e o Richarlison no ataque. Já falamos do Richarlison, furou a bola que poderia ter feito um gol lindo do Brasil. E a outra aposta dele, o Casemiro, também teve a chance, né? A segunda melhor chance do Brasil no jogo foi do Casemiro. E a gente roda aqui, um chute que saiu bem fraquinho, mas numa jogada muito bem construída, o Gerson vai dar o corta-luz e o Casemiro vai chutar bem fraquinho. Então, assim, o Ancelotti teve um passo de ver também suas apostas premiadas, elas não conseguiram finalizar bem. De novo, uma jogada pela esquerda, de novo com o Vinícius Júnior, Vinícius toca, Gerson, e é por isso que eu gostei do Vinícius. As melhores jogadas do Brasil nasceram do Vinícius, né? Corta-luz do Gerson, e aí o Casemiro bateu muito fraco, né? Mas foi uma jogada bem desenhada, inegavelmente. Foi uma jogada bem desenhada e o Casemiro, apesar desse lance, fez um bom jogo. E os 3 centrocampistas do Brasil, onde eles estavam? Bruno Guimarães na área, o Gerson na área e o Casemiro finalizando. É que era difícil bater forte demais. Eu entendo que ele poderia ter batido mais forte, poderia ter sido outro tipo de batida, mas do jeito que a bola vem naquele gramado, o mais importante é chutar na direção do gol. Desviou no jogador, podia ter entrado, o goleiro foi bem. É uma bola de podia desvio. Dar um rebote. Não é aquela bola que você chega enchendo o pé, assim, sabe? É difícil, porque o mais interessante para o Casemiro ali era bater. Olha como é que o Brasil colocou tantos jogadores no campo de defesa. Aí entra, quando você perguntou, né? Que você pega um Paraguai que vai fazer um ferrolho, é isso aí que a gente vai ver. É um Brasil atacando, é um Brasil com jogadores ali atacando espaço, com movimentação. Acho que é até mais fácil, né? Porque eu vejo muitos treinadores falando assim, poxa, mas o cara foi expulso, aí é até pior jogar com um a menos, porque, nossa, os caras só marcam. Mas tudo bem, se o time é muito bem treinado, acontece que a gente vê em vários jogos aí. Se o cara é expulso contra a Espanha mete 5. Se o cara é expulso contra a França, mete 5. Então, assim, você tem que ter um repertório realmente fato para você encarar seleções que estão acostumadas a se defender, pô. Vamos fazer o último ancelotômetro
do programa, volta ali para o regular, deixa bem no meio ali, por favor, diretor. Vem vindo, melhorando a sobrancelha dele, o ancelotômetro. Vamos falar do Casemiro. E depois o Felipe vai fazer, como ele parece que entende um pouquinho dessa posição, ele vai fazer uma análise mais detalhada. Mas antes, vamos na análise mais rasa, ruim, regular, bom. Eu vou fechar com o Felipe. Mas ele é zagueiro, pô. Por que ele não entende essa posição? Só ganhei uma Libertadores como zagueiro, o resto foi como volante. Boa. Casemiro ontem. Eu acho que o Casemiro foi nota 7, cara. Opa, então dá uma subidinha ali. sobe um pouquinho. Aí, tá bom? Eu já fazia um tempo que Bom, achava tá bom. que ele podia ter sido convocado pela característica, mas a fase dele não era boa ano passado, é preciso admitir isso, mas a seleção claramente precisava de um jogador de frente de área que não expusesse tanto os zagueiros, que tivesse capacidade de proteger, que fizesse esse balanço, né, à frente dos dois zagueiros com eficiência. Era uma questão de fase. Ele voltou para uma fase razoavelmente boa com o United, então mereceu convocação e fez uma boa partida ontem. Eu, quando assisti ao 4-1 para a Argentina, não estou nem falando de bola, não, de personalidade mesmo. Eu senti muita falta de um jogador desse tamanho naquele massacre que fizeram contra a gente. Vamos ao ancelotômetro do Losetti. Vem para cá, diretor. Vamos ver se o Losetti vai mexer na sobrancelha do Ancelotti para falar do Casemiro. Não, tá simpática, sim. Pode deixar aí, eu concordo com o Lino. Eu acho que o Casemiro... Nós não temos ninguém melhor do que ele para atuar nessa função, nesse momento. Acho que ele tende a crescer ainda mais quando o Brasil deixar de ser um time tão setorizado. Sabe? Que fique tão divididinho, defesa, meio campo, ataque, quando a fluidez do jogo, das transições, de tirar a bola da defesa para o ataque for melhor, mas isso é uma evolução coletiva que vai melhorar individualmente todos os jogadores, inclusive ele que tem uma leitura de jogo muito boa, que tem imposição física, cabeceou uma bola no primeiro tempo, então a gente ganha no jogo aéreo. Acho que ele voltou bem e acho que ele passou mais tempo do que deveria fora da seleção. O seu ancelotômetro fica aí mesmo para o Casemiro? Aumenta, diminui? Um 6,5, 7 para ele pelo jogo de ontem. O Casemiro ontem errou alguns passes que não é dele errar, né? Deu alguns contra-ataques que não faz parte do Casemiro que a gente está acostumado a ver jogar. Mas, em compensação, o que esse cara traz, espírito de liderança, de respeito para a seleção brasileira. E quando eu falo de respeito, eu falo quando o cara pegar na bola e olhar e falar assim, ali está o Casemiro. Sabe? Quando o próprio atleta da seleção brasileira vai pegar, fazer algum tipo de jogada, vai assim, eu tenho que fazer as coisas corretas, porque senão eu tenho um cara aqui que é liderança, que já tem 2 Copas do Mundo, que o cara vai falar no meu ouvido aqui. Então, assim, essa liderança do Casemiro e ele saber entender, ele joga com... acho que os melhores anos dele foi com o Ancelotti no Real Madrid. O Ancelotti, treinador italiano. Para mim, futebol italiano, taticamente, é o melhor do mundo. Os treinadores italianos ensinam a jogar taticamente como nenhum outro. Então, ele aprendeu a se comportar taticamente com o Ancelotti e ontem foi notório. Assim, como eu falei, o Losetti falou há pouco, várias bolas que ele sai e ele entra como terceiro zagueiro para cobrir, bolas inclusive de cruzamento perigoso. Essa que a gente mostrou enquanto você falava. Exatamente, que o Casemiro ia lá e tá fazendo o papel dele. Então, assim, vai melhorar ainda, vai melhorar, porque de fato é um retorno dele. Esse espaço ele não vai errar. É um cara que tem muito passe também entre linhas, né? Como a gente viu o primeiro passe, que não foi dele, mas desse do Bruno Guimarães, que tocou a bola e achou o Estevão, ele faz muito bem isso também. Então, um 6,5, 7 para ele de início, que para mim foi muito bom. Você acha que o André é o cara para disputar a posição com ele? Eu acho que o André tem um pouco mais de recorrido com bola. Esse lance aí, Felipe. Olha como ele vai posicionar. O Marquinhos saiu, onde exatamente. Isso é leitura de jogo, cara. Isso é um cara que sabe se comportar taticamente. Isso não é, na realidade, é o treinador que ensinou, mas quem tem que fazer a leitura de jogo dentro do campo é o atleta. Então, se você pega um cara que não é tão inteligente, taticamente falando, o cara nem vai, pô. Aí, se ele não vai, o cara vai, de repente, raspa, faz o gol ali sozinho. Então, assim, falando do André, eu acho o André um cara... eu tive o prazer de trabalhar com o André no Fluminense e o André teve o prazer de trabalhar com o Diniz. Então, o André era um cara que, defensivamente, ele é muito forte, defensivamente ele sabia se comportar, mas o Diniz ensinou ele a jogar com bola no pé, a sair sob pressão, a girar no adversário, mesmo com 2 ou 3 de marcação, a girar, a intervir a jogada. De repente a bola nem chegava no André, o André já olhava, já sabia o que tinha que fazer, com um toque ele saía da marcação deles. Então eu acho que o André é um cara, eu teria sempre um André na seleção brasileira, para pelo menos ser a sombra do Casemiro.
Ele estava suspenso para ontem, tá? Perfeito, mas ele não teve o mesmo tratamento do Rafinha. Exato. Que também estava suspenso para ontem, foi chamado, o Ancelotti não Só pro convocou segundo o André. jogo. Fica a dúvida se na próxima lista o André estará. O Felipe pediu, inclusive, um lance do Casemiro para a gente exibir aqui. Que foi esse da cabeçada. Foi esse da cabeçada, exato. Faltou um ancelotômetro, na verdade, de outra aposta do treinador, né, no zagueiro Alex. O Felipe, o Alex, volta lá o Ancelotti pro meio, para não quero influenciar ninguém. O zagueiro Alex, como é que foi? Ele foi bom, ruim, foi regular para você? Então, eu vou elogiar sem dúvida alguma, mas existe uma crítica da minha parte para a seleção do Equador, principalmente na objetividade, atacar espaço, fazer pressão. Eu achava que o Equador fosse fazer muito mais pressão. Eu não vi o Equador com um poderio ofensivo que eu esperava. Dito isso, para mim ele foi acima da média, porque você jogar o primeiro jogo com a seleção brasileira de titular, o psicológico desse atleta tem que estar bem em dia. Fora de casa ainda, ele não pode errar. Você imagina só, eu não posso errar hoje, porque senão eu não vou voltar mais. Ele se comportou bem, pareceu muitas vezes até frio, sabe? É dono de toda a situação. Cara, sofreu falta, fez falta, ganhou velocidade, ganhou bola no alto. Então, assim, ele pra mim hoje, nesse jogo de ontem, sem dúvida, um 7,5, 8 para ele. Ele deu um passe, eu não sei se, acho que foi no primeiro tempo, no meio da defesa do Equador para sair jogando, espetacular. Aliás, a característica dele no Lille fazer isso, né? Essa jogada aí, olha só, não é qualquer um que faz isso num primeiro jogo. O primeiro jogo de seleção, de repente você toca para outro jogador, o cara dá um bico pro alto. Ele teve a frieza de ir lá e controlar a bola e defender a bola. E olha que o Alisson estava na frente dele. Se ele perde, o cara vai no Alisson. E ainda resolveu... Então, personalidade. Ainda arrumou a bandeirinha, que ninguém conseguia arrumar ali para o jogo recomeçar. Cara, e eu gostei de uma outra coisa nele. Ele não é bonzinho. Não, em hipótese alguma. Ele não é bonzinho, assim, né? A gente precisa de uns caras... Zagueiro não pode ser bonzinho? Não pode. Tem uns caras que a gente precisa, né? A gente anda muito bonzinho, cara. Ele tem cara de ser mais... Joga o nosso Ancelotti ali pro tornozelo do Richarlison, o Gurjão. Tranquilo. Então, peraí. Achei um 7,5, 8 pra ele Vem gostar. pra cá. Eu sei também. Vem pra cá pra gente fechar o ancelotômetro. Sobre o zagueirão, pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais. Pode vir, vai sem medo. Isso. Aí, tá bom. Tá bom. Então, o maior ancelotômetro de hoje foi do Alex. Merecido, ele se impôs por cima, né? Jogada aérea no segundo tempo. O Equador não pressionou o Brasil, a gente não sentiu que o Equador estava perto do gol em momento algum. Mas houve um momento em que ele rondou muito a área da seleção brasileira com escanteios consecutivos, com faltas laterais consecutivas. Nesses momentos, o Alexandro se impôs muito no jogo aéreo. Ele conseguiu na saída de bola, tranquilo, como disse o Felipe, sem se afobar, sem ter medo da pressão. Isso é convicção no próprio jogo, né? O cara chega muito seguro do que ele faz e de que repetir aquilo é a melhor coisa que ele pode fazer, sem mudar o seu estilo. Então vamos colocar aqui, por gentileza, o 0-0. Vamos rodar os melhores momentos. Bota o placar aqui em letras garrafais, por favor, do 0-0. O Alex ganhou ontem o Motorrádio, cara. Pra Foi o mim, Motorrádio? Ele Tá pra mim bom. foi o cara. Eu acho que também. Rodemos agora Ficou os com melhores rádio, vendeu momentos. moto? E vamos fazer uma análise mais ampla do jogo de ontem da seleção brasileira, Lino. A gente precisa colocar sempre o peso desse jogo para o adversário. O Equador claramente administrou espaço, fez igual a gente, tirou laterais com prudência, não tinha o Valência no jogo de ontem, é óbvio que tenha um pouquinho menos, né, de impetuosidade. Foi uma equipe muito prudente. Então, pela decepção da postura do Equador, isso poderia ter gerado espaço para o Brasil também. Nos respeitaram muito, que bom, né? Talvez a gente nem se respeite tanto assim. O momento da seleção brasileira exigia da nossa parte prudência, mas o Equador teve mais prudência do que o recomendável. Então, essa prudência tirou um pouco da temperatura do jogo. No mais, era uma questão de administrar espaço e tentar usar o nosso talento. O Vini brilhou em alguns momentos, mas foram brilharecos, né? Não suficientes para definir placar nem encaminhar a vitória. Acho que foi um jogo morno, de um 0-0, fácil de explicar, Rezec. Bem, não foi um bom entretenimento, não foi uma boa diversão. Isso está claro. A gente está comparando com o absurdo jogo entre França e Espanha. Eu diria que não precisa nem ir muito longe para notar o atual estágio do Brasil, porque logo na sequência começou Chile e Argentina. E acho que está bem claro que a Argentina, por mais que tenha jogado
na sua meia capacidade, é um time muito mais bem estruturado que o nosso hoje, muito mais bem resolvido. Então a gente está analisando uma estreia, né? Um começo de trabalho com ainda pouquíssimas digitais do novo comandante. Mas tirando a estreia um pouquinho de lado, eu vou só citar um outro problema que para mim é crônico e prejudica muito as seleções sul-americanas, embora a Argentina seja a atual campeã mundial. O que valia a rodada de ontem para o Brasil, para o Equador, para a Argentina, o Chile como uma última esperança de um time horroroso de chegar à Copa do Mundo, nem eles acreditam, embora claro que o treinador tenha que dizer que acredita, é o papel dele. O Equador, basicamente, já classificado. O Brasil, que sabe que vai se classificar. A Argentina, oficialmente classificada. São rodadas e mais rodadas que se perde num jogo que vale muito pouco diante de um Espanha e França, por exemplo, que valia uma vaga numa final de campeonato para enfrentar Portugal. Troféu, né? Esse calendário sul-americano, ele é horrível. Cheio, né? Assim, uma Copa com 32 já não tinha sentido algum. Copa com 48 seleções, esse monte de vaga, 18 rodadas de eliminatória sul-americana, é uma indecência com as seleções, elas não se desenvolvem, não tem jogo competitivo. Ontem era uma estreia e o que mais valia no jogo era descobrir como seria a estreia de um treinador mundialmente conhecido. Essa coisa excêntrica que é ver um treinador italiano que vem do Real Madrid para a seleção brasileira. Porque o jogo em si, a pontuação, o resultado, ele tem pouquíssimo impacto na tabela. E isso é horrível. É muito jogo valendo pouco. Felipe disputou a eliminatória. Era a Copa de 32 seleções. O Brasil se classificou com muita antecedência. Exatamente. Classificamos jogando contra a Argentina lá em Rosário. Agora, sabe, eu concordo contigo sobre isso, e concordo mesmo. Por que não pega e coloca valendo troféu, eliminatórios? Faz uma fase classificatória. Quantos classificam para a Copa do Mundo? 8? 7, 6? Então, se classificam a Copa do Mundo, vão fazer um quadrangular final, vão fazer 2 grupos, que aí você faz semifinal e final. Porque aí você imagina, o Brasil vai jogar esse jogo aí, tendo que vencer o jogo para chegar numa final, podendo enfrentar uma Argentina numa final que já estava classificado, vamos colocar assim, pelo que atual momento da própria Argentina. Seria muito mais emocionante o jogo. Você viria tanto o Equador jogando em casa, pressionando, querendo ganhar o jogo, como o Brasil, assim, não é mais um jogo. Se a gente perder, a gente já está classificado, se a gente ganhar, vai ser legal para a gente. Então, assim, a única coisa que hoje tem, de fato, é o cara vestir a camisa da seleção brasileira, para ele, sempre uma final de campeonato. Mas o cara que joga a primeira vez, o cara que já tem a cadeira cativa dele, o cara que sabe que vai para a Copa do Mundo, de fato, fica um pouco mais complicado. Então, basta, os caras pegarem e colocam um troféu. A Argentina, Agora, em tese, foi campeã ontem. Em tese foi campeã. Aí deu um high fivezinho. Saindo da esfera técnica e indo para o que será uma Copa com 48 seleções nos Estados Unidos do Trump, aí a gente tem alguns enigmas e muitas notícias a dizer. Porque nessa semana o Trump baixou um decreto proibindo a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 12 países. Um desses países está na Copa, o Irã. Que é o Irã. Uhum. Há exceções para o decreto do Trump. Estava lendo sobre isso hoje no New York Times. E isso envolve, inclusive, clube brasileiro que vai jogar a Copa do Mundo, de clubes agora. Então, assim, o Irã é um desses 12 países. Há exceções. Jogadores, técnicos e dirigentes credenciados para eventos que o governo norte-americano classifique como de primeira linha. A Copa do Mundo já está classificada como de primeira linha. Então, os jogadores iranianos poderão entrar no país. Familiares não, torcida não. O Irã vai jogar uma Copa sem que nenhum torcedor possa entrar nos Estados Unidos, a menos que eles tenham um passaporte de outra nacionalidade. A Copa do Mundo de Clubes segue essa mesma regra. E ela ainda não foi classificada, acredito que vai ser, mas ela ainda não foi classificada como torneio. O New York Times, inclusive, pergunta para o governo Trump se a Copa do Mundo de Clubes está na mesma categoria da Copa do Mundo de Seleções. O governo Trump, que está com preocupações mais urgentes no momento, como vocês podem ver pelo noticiário, ainda não respondeu, pelo menos até a hora de eu entrar no ar. O New York Times não tinha essa resposta. Então, não se sabe ainda como será na Copa do Mundo de Clubes, na qual há 3 jogadores venezuelanos. O Savarino é um deles. Por que o torcedor do Botafogo pode ficar tranquilo e o Savarino vai jogar a Copa do Mundo? Porque ele tem passaporte italiano. Então ele pode entrar com passaporte italiano nos Estados Unidos. Que é uma das exceções. Que é uma das exceções. Você tem uma segunda cidadania, você vai entrar como italiano nos Estados Unidos. Né? Vistos válidos. A Copa do Mundo de Clubes ainda não está classificada pelo governo americano. Começa semana que vem, mas ela ainda não está classificada como torneio de primeiro porte.
Então a gente vai ter uma Copa do Mundo com 48 seleções, a Venezuela pode ir para a Copa, é possível que ela se classifique, e a seleção iraniana, que já está na Copa, não poderá ter um torcedor. Acho que se fosse outra nação, que não os Estados Unidos, a FIFA olharia para aquilo e falaria assim, amigo, então eu vou tirar a Copa do Mundo do seu país. Mas como são os Estados Unidos, mas ela também teve jamais será feito. Ela também teve tanto motivo para tirar do Catar ou para não permitir que seja na Arábia Saudita daqui a 8 anos. Mas o Catar não faria isso, né? Então, mas as seleções que no Catar se sentiam ou queriam fazer algum tipo de protesto político por diversas situações que o mundo enfrentava na época, não puderam fazer. Se a Copa do Mundo fosse no Brasil, com a série de exigências que a FIFA fazia aqui pra gente, ela ia dizer, ou vocês resolvem isso ou eu tiro a Copa do Mundo de vocês. Nos Estados Unidos é diferente. Mas ela vai ter que, de alguma forma, agir. Porque é um torneio de responsabilidade dela, organizado por ela. Você acha que com o Trump? Vai brigar que o Trump permite. Não é uma questão de briga, é uma questão de negociar, né? Assim, porque ela não pode simplesmente permitir, sem tomar nenhuma atitude, que uma das suas seleções jogue a Copa do Mundo sem torcida. E como tudo que envolve o governo nacional... Trump, primeiro ele solta a bomba, depois ele vai ajeitando. Pode ser que a situação mude. Estou dizendo como está a situação hoje. E é no mínimo curioso que a Copa do Mundo de Clubes, que começa na semana que vem, ainda tenha essa situação nebulosa de quem vai poder entrar, quem não vai poder entrar, porque o decreto é recente, é dessa semana. Voltando à esfera esportiva, Ancelotti falou sobre o jogo, sobre Vinícius Júnior e sobre a emoção da estreia à frente da seleção brasileira. Creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido. Creo que el equipo ha tenido una buena actitud, orden, han tenido a veces buena presión ofensiva. Creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Y después, en la otra parte, que se podía ser mejor, con balón, con un juego un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, salimos satisfechos, con confianza para el próximo. Con Mateo podemos, creo, manejar mejor el balón, con Richie tenemos más profundidad. Como he dicho, para los tres enfrente ha sido más complicado que los otros porque no han llegado balones buenos también. Y hay que destacar que Vini ha jugado muy bien el partido de hoy, ha sido determinante a nivel ofensivo. Bueno, la emoción, sí, partido especial, de verdad. Esto es mi primer partido como seleccionador, teniendo en cuenta que he hecho con el banquillo más de 1.800 partidos, ha sido algo especial. Creo que puedo hacer una evaluación de este primer periodo aquí. Me ha encantado la recepción que he recibido aquí, me ha encantado trabajar con la CBF. Creio que para mim é um regalo estar aqui. Isso é o que ele falou em entrevista coletiva. O legal mesmo é a gente descobrir o que ele falou internamente, o que ele vai falar para os jogadores, que é sempre bem diferente do que ele fala publicamente. Domingo, a gente vai fazer o fechamento Sport TV de São Paulo, do Hotel da Seleção Brasileira, e a gente vai receber o Rodrigo Caetano. Certamente a nossa missão, Felipe, é tentar tirar alguma coisa dele do que internamente o Ancelotti está falando para os atletas da estreia. Eu acho que o Ancelotti, assim, pela experiência que ele tem, sabedoria, eu não tenho dúvida de que dentro do vestiário ele foi elogio. Elogio para uma seleção que vinha tomando muitos gols e deixou de tomar gol. Então, assim, porque um comandante ele tem que entender e tem que tirar o melhor. Ele tem que, de repente, enxergar algo que foi bom. É a estreia, foi a estreia também dele também. Não importa se é um dos maiores da história ou o maior da história, psicológico também, o cara tá na seleção brasileira, sabe? Pentacampeão mundial, tem um sonho de ser campeão mundial por seleção. Então, não é fácil tão pouco para ele. Agora, em termos ofensivos, ele não deve ter criticado, deve ter falado, temos muito que melhorar, porque é notório, mas eu vou ficar sempre com um comandante que ele elogia, sabendo que das coisas que tem que melhorar, mas o cara que elogia as coisas que foram feitas de forma... foram feitas
foram bem feitas, no caso, defensivamente. Até porque as correções ele vai ter que mostrar. Exatamente. Não adianta se ele falar e depois nos próximos treinamentos o jogador perceber que... Italiano que faz o que fazem de vídeo, o que essa seleção vai ver de vídeo, a não ser que o Ancelotti seja uma exceção, mas todos os treinadores italianos que eu tive a oportunidade de trabalhar, nós trabalhávamos muito no cineminha dos clubes, porque a gente ficava ali na cadeira ali, tinha alguns até que às vezes até dava uma cochilada, porque era trabalho, era treino. Olha, dá uma olhadinha aqui que a gente de repente não vai pro campo, porque a gente não tem tempo para treinar. A gente fez uma viagem longa, então, não tem tempo. Então vamos ver aqui o que a gente fez de errado. Tá vendo aí? Ó? Fez de errado, não pode fazer isso aqui. Eles gostam muito disso, acho que a seleção vai ver muito vídeo também. Vamos ouvir agora Vinícius Júnior, Casemiro, Richarlison e o zagueiro Alex. Estou muito feliz com o Ancelotti aqui junto com a gente, porque eu sempre falei que foi o melhor treinador que eu pude trabalhar e ter a oportunidade de trabalhar na seleção brasileira, não tem coisa melhor. Claro que ele não teve tempo ainda de mostrar o seu trabalho, seu plano de jogo, porque foram só 2 ou 3 dias de treinamento. Acredito que a equipe, a galera, a torcida, todo mundo tem que seguir junto, feliz, porque a Copa do Mundo é logo ali e a gente tem que estar junto para fazer um excelente fim da eliminatória e depois preparar bem para a Copa do Mundo. Olha, é difícil você vir falar uma coisa que tem que consertar, né? Tem que refazer. A gente sabe que tem que melhorar bastante, mas eu, conhecendo como pessoalmente, é uma pessoa que admiro muito, não preciso nem falar da experiência que ele tem, do que já ganhou, né? Acho que a primeira coisa é o ambiente, a confiança, de devolver a confiança para os jogadores. Hoje já vimos o Vini já um pouco mais dinâmico, já querendo bola, é um Vini já do Real Madrid, né? Então, essa confiança que a gente precisa, desses grandes jogadores, né? E em relação de jogo, claro que se tratando de Brasil é alegria, é jogar para frente, mas primeiro a gente tem que ser sólido atrás. Hoje demos um passo a mais, fomos sólidos atrás, apesar de não ter tanta bola, mas a gente foi sólido, a gente não teve, eles não criaram tanta oportunidade. Acho que a evolução tá boa, a evolução tá pouca, volto a falar, são 2, 3 dias que tivemos de treino, mas o ambiente tá bom, o vestiário tá legal, acho que não tem um treinador melhor para a nossa seleção como o Ancelotti e o grande carinho que eu tenho por ele. Faz parte, né? Às vezes a gente não é o favorito do torcedor ou dos comentaristas, mas faz parte. O Ancelotti me conhece muito bem, então sabe que eu sou um cara trabalhador. O importante é eu estar focado aqui na seleção, durante esse treinamento. E é isso. Amanhã já tem treino, quero estar treinando para que no próximo jogo eu possa fazer um jogo melhor, posso estar tendo mais oportunidade também. E se eu tiver, com certeza eu vou querer fazer o gol. É uma honra, né, ser convocado por ele. Jogar, né? Ele me passou essa confiança e mais do que nada eu tenho que dar resposta dentro de campo por ele, pelo Brasil, por todo o povo que confia na gente. Então estou muito feliz por isso, quero dar continuidade. Acho que hoje foi um passo muito importante, não só para mim, mas para nós como equipe, né? E agora a gente dá continuidade e levar, esse ponto que a gente fez hoje não foi ruim, porque aqui também é um jogo muito difícil, um time qualificado, um campo muito difícil, mas a gente está tranquilo e estamos focados já para o próximo jogo em casa, com a nossa torcida do lado, com um gramado melhor para a gente trazer os 3 pontos. Até os anos 80, a gente torcia para que a seleção convocasse atletas dos nossos clubes do coração aqui no Brasil. Era uma disputa de quantos times a seleção vai ter jogador. A seleção tem mais jogador do meu time do que o seu. Depois, a gente passou a torcer por jogadores que a gente formava, porque os atletas principais já estavam na Europa, mas a gente conhecia todos eles, porque eles tinham antes uma passagem grande aqui no Brasil. E já de um tempo, convocação de seleção serve também para conhecer jogadores brasileiros que a gente nunca tinha ouvido falar. Tudo bem que o Alex joga Champions, mas aposto que boa parte das pessoas conheceu ele ontem. Passou a saber quem é o Alex ontem. Entre outros atletas que a gente não conhecia, não estavam no radar
e passamos a conhecer depois de convocados pela seleção brasileira. Pois é, só queria o Casemiro, ele fala o que nós enxergamos também do Vinícius Júnior, né? Ele falou, a gente já viu um pouco mais de Vinícius Júnior querendo pegar na bola, um pouco mais do Vinícius Júnior do Real Madrid, que são aqueles mínimos detalhes que com certeza o Ancelotti deve ter falado lá dentro E do também da importância de não ter levado o gol. É isso aí. Né? E também da importância de não ter levado o gol. Fundamental. Eu sempre... O Casemiro é um otimista, né? Acho a entrevista dele, né, otimista demais. Né? Mas eu gostei do Vini mesmo, cara. Claro que não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação boa do Vini. Não, eu acho assim, tá tons acima da realidade do jogo. E esse joga muito, o a função Caicedo, dele hein? como líder, cara. Joga muito. É ótimo jogador. Volante do Chelsea, jogador do Chelsea. E no Equador ele ganha Esse número 4 do funções, Equador, né? Fui pesquisar, acho que ele tem 20 anos de idade. O Vinícius Júnior botou 2 bolas no fundo. Ordonhas. E ele conseguiu chegar rápido. Esse jogador... Que foi a mudança do intervalo do muito bom jogador. BKSS. A única bola que o Vinícius passou, de fato, foi essa aí. Que o Vinícius passou e passou muito bem por ele, mas teve 2 que ele conseguiu chegar. Esse garoto também é muito bom, rápido pra caramba. Pô, esse lance, cara, se saiu o gol, era uma jogada linda do Vinícius Júnior. Linda, linda, linda. Bola dá uma subidinha antes de chegar. Cara, qual é o problema? É que assim, o tempo tá curto, né, cara? O Ancelotti tá correndo contra o tempo. Num universo que é novo para ele, que é o futebol de seleções. Ele tinha 10 jogos até a convocação para a Copa, agora ele tem 8, ele tem 9, um a menos, né? A agenda, ela vai ficando cada vez mais apertada para a gente formar um time. O Vinícius Júnior não precisa ser testado com o Ancelotti, ele é uma certeza. Mas olha só, já passou o jogo de ontem, agora tem o Paraguai, terça-feira, depois Chile e um jogo que não serve para nada, o jogo, né? Os treinos sim, que é a Bolívia em El Alto, não dá para avaliar nada na altitude de El Alto. Aí amistosos em outubro, amistosos em novembro, amistosos em março e aí já é a convocação para a Copa. Acho que o Brasil tem que dar, assim, sendo bem sincero, o Brasil vai ter que dar um amasso no Paraguai. E eu penso que isso vai acontecer, eu penso que o Brasil ganha o jogo contra o Paraguai. Mesmo entendendo que o Paraguai vive um momento incrível, mas os pontos de ontem do Paraguai praticamente colocou o Paraguai já na Copa do Mundo, então eles vão vir assim, não vão vir como de repente se tivessem perdido em casa, vão vir mais relaxados, é isso que eu espero, que eu entendo, mas Paraguai e Chile posteriormente são 2 jogos em casa que o Brasil realmente tem que passar o carro. Vai ter que passar o carro, vai ter que mostrar realmente todo esse repertório. Ah, mas é pouco tempo já, agora o Ancelotti chegou, é apenas o segundo jogo. É apenas o segundo jogo, mas a gente quer ver sempre melhoria na seleção brasileira. Se já foi melhor em alguns pontos, né, então agora a gente vai... E vai poder ver, de repente, um pouco mais de repertório ofensivo, já que entendo também que o Paraguai vai vir para se defender, como a gente sempre viu o Paraguai jogando fora de casa. É um time que está na nossa frente na classificação. O melhor trabalho da eliminatória é o do Alfaro. O que é chocante ver o Paraguai, eu acho chocante ver o Paraguai e o Equador à frente do Brasil. O Paraguai não tinha chance nenhuma de ir à Copa antes da troca de treinador. Exatamente. Nenhuma. Era um time, assim, entregue. A Copa América do Paraguai é terrível. Então, o Alfaro assumiu faz 9 jogos, e faz 9 jogos que o Paraguai não perde. As eliminatórias, que... Bota lá de novo, por favor. Bom, aqui é o desempenho do Alfaro. Na comparação com a seleção brasileira desde a era Alfaro, né? Ele assume logo depois da Copa América. Na qual, por exemplo, o Dorival já tinha um tempo de trabalho maior que o dele. E ele muito rápido dá o retorno, né? Técnico. 5 vitórias, 4 empates, 12 gols marcados, 6 sofridos. Compara com o Brasil. Marcou o mesmo número de gols, sofreu menos, aproveitamento superior. Mesmo número então, de assim, gols. Ele conseguiu rapidamente melhorar um time que tem muito menos jogador do que o nosso. Dá esperança, projetando o que o Ancelotti pode fazer, já que em 9 jogos o Alfaro entregou isso daí com a seleção paraguaia. Ele parou o Brasil na Copa América treinando a Costa Rica. Perfeito. Ele era técnico da Costa Rica, segurou o 0-0, depois venceu o Brasil por 1-0 e agora terceiro confronto em um ano. Verdade, não perdeu do Brasil. Não tomou gol do Brasil no último ano. É a primeira vez, né?